primeiro mural dos sócios do dia de hoje. Obrigada, meus queridos, por nos mandarem as suas participações. Nós vamos lá para a cidade de Viçosa, em Minas Gerais, aí a Eva Joana e o Éder Baião. Casalzinho aí, muito obrigada. Nós vamos também para Cerro Largo, lá no Rio Grande do Sul, a Laci Fernandes e o João Gabriel. E a Lisandra Francisley e Andy Poconé, Mato Grosso. Olha aí que participações bonitas que a gente teve aí no dia de hoje. Mural dos Sócios, primeiro mural de hoje do programa Brasil Cristão. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rede Século XXI e nós temos muita alegria em fazermos parte desta associação que se chama Associação do Senhor Jesus. Foi assim que nasceu essa obra, foi desse jeito que Deus quis batizar essa obra através do Padre Eduardo Dougert, que vai à frente, é o nosso fundador, nosso presidente. Obrigada, Padre Eduardo, pelo seu sim, que aconteceu lá nos Estados Unidos e que se desdobra e até hoje aqui no Brasil através dessa obra que tem mais de 3 décadas. Muito obrigada e nós agradecemos de coração também a irmã Luísa que está aí fazendo o seu trabalho tão fiel. E nós temos uma pequena surpresa hoje falando da irmã Luísa. Daqui a pouco, durante o programa também, a gente vai falar um pouquinho do aniversário, mas a gente fala depois, né? Depois a gente fala. Vai acompanhando o programa que você participa com a gente. Tenho a primeira participação aqui do Pedro Jorge da Silva, de São Luís de Montes Belos, em Goiás, que já mandou o seu pedido de oração. Eu vou colocar aqui e depois Padre Heitor de Menezes, que é o nosso convidado de hoje, que eu tenho a alegria de receber aqui, a gente coloca lá no painel de Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigada, Padre Heitor, por atender mais esse convite que a gente fez para o senhor. Ele é um sacerdote claretiano da Diocese de Pouso Alegre. Está aqui conosco rezando o terço às sextas-feiras, não é, Padre Heitor? Isso, sextas-feiras. E fazendo algum outro trabalho também que aparece aí para o senhor fazer, não é conosco? Isso mesmo. Participando bem. Nas madrugadas também. Anunciando o Evangelho por todos os meios, como fala Santo Antônio Maria Claré. É, o seu fundador, não é? Então, a gente tem aqui hoje a presença do Padre Heitor de Menezes. Ele esteve conosco por ocasião do final, do encerramento do Ano da Fé. Foi tão bonito aquele programa, nós nos emocionamos, não foi, Padre Heitor? Isso mesmo, e foi hoje muito nós, tocante. com certeza, vamos também nos emocionar com o assunto que temos hoje aqui, não é verdade? Olha, sua revista Brasil Cristão é essa capa aqui. Vai lá pegar a sua revista, você que é sócio, sócia, referente à campanha da fraternidade desse ano, nós já nos adiantamos no assunto. E abra a sua revista na página 10 e 11. Tá aí, ó. Por que Jesus pedia segredo quando fazia milagres? Esse vai ser um dos assuntos do programa Brasil Cristão de hoje. Convido você a abrir sua revista, páginas 10 e 11. Então, Padre, antes de a gente começar o nosso papo mesmo, a nossa conversa sobre esse assunto, nós vamos ver um evangelho, um trecho do evangelho que ilustra o que nós queremos dizer hoje. Veja só. Senhor, leproso! Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele tocou num leproso. Ele está desobedecendo a lei. A lei proíbe até mesmo de se aproximar de um leproso. Quanto mais tocar num deles. Eu quero. Fique curado.
Não diga a ninguém o que aconteceu aqui. Mas vai, mostre-se ao sacerdote e apresente pela sua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Não é? Você já me conhece, você sabe que eu choro mesmo quando vejo essas encenações tão bonitas, um trabalho tão bonito que a Associação do Senhor Jesus fez e está fazendo da dramaturgia dos evangelhos, que emocionam muito a gente, não é verdade? Tenho certeza que tem muitos aí que estão como eu, aqui com a voz bem embargada. Antes da gente começar a falar com o Padre Heitor de Menezes, que é esse sacerdote claretiano, que está aqui conosco sempre, mas hoje de modo especial para falar desse assunto, eu quero dar as boas-vindas e agradecer de todo o meu coração, em nome de Jesus, a Ana Paula Messias, de Badibaci, estado de São Paulo, que acaba de se tornar uma sócia. A Karine Lima de Bulhões, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Obrigada, minha querida, Deus abençoe. Ana Cristina Souza de Jesus, de Santo Antônio de Jesus, também na Bahia. A Sabrina Moreira Santos, de São Paulo, capital. Rosânia de Jesus Andrade, de Muniz Ferreira, na Bahia. E Bahia, Deus abençoe essa terra aí cuja capital é Salvador, né? São Salvador. E Americana, estado de São Paulo, Aparecida Santos da Cunha também acaba de se tornar uma sócia. Agora sim, Padre Heitor, a gente com o coração agradecido, porque a gente tem que amar, mas dizer que ama, né? Então, muito obrigada a vocês que se tornaram sócios agora e depois a gente vai lendo as participações que chegaram. Padre Heitor, de acordo com a nossa revista aqui, página 10 e 11, eu faço agora a pergunta, depois de ver essa belíssima dramaturgia do Evangelho e da cura do leproso, por que Jesus pedia segredo quando ele fazia os milagres? Por quê, Padre? Então, antes da gente ver o fato que nos foi apresentado pela dramaturgia, que abriu esse bloco, é necessário a gente ir lá adiante quando Jesus ele começa a sua vida missionária. Após o batismo recebido no Jordão, Jesus ele é dirigido ao deserto e lá ele recebe as tentações. Não é? O demônio, 40 dias. Os 40 dias. Jesus, lá no deserto, ele é tentado pelo demônio. E lá, ele, na sua humanidade, sem deixar de ser Deus, ele é tentado naquilo que é próprio do ser humano. No ter, no poder e no prazer. As três dimensões humanas que circundam toda a nossa vivência, Jesus também as teve enquanto humano, porque enquanto ele verbo. É 100% Deus e 100% homem, né? E o demônio, ele travou uma luta com o Senhor desde os inícios. Então, qual era a intenção? Era que Jesus desviasse seu foco, o seu foco de missão. Ou seja, ele daria tudo a Jesus se ele se curvasse. Ele daria tudo a Jesus se ele transformasse a pedra em pão. Né? Ele daria tudo a Jesus se ele saltasse do penhasco para que os anjos viessem socorrê-lo. Ou seja, testá-lo no seu poder divino. Mas Jesus, ele tem um propósito. Ele quer ser missionário do Pai. A redenção, né, Ele Padre? quer cumprir aquilo para o qual ele foi designado. Ele quer tornar concreto aquilo que Deus preparou para que ele viesse fazer conosco, a redenção. Redimirmos-nos junto a Deus. E Jesus, quando ele opera os milagres, ele pede para que aqueles que receberam, não é, o milagre, eles mantenham silêncio. Eles o que é um pouco difícil façam a experiência do silêncio. Por quê? Porque Jesus, ele não queria ser espetaculoso. Ele não queria que em torno dele estivesse um movimento que o levasse a elegê-lo como um Messias temporal, como aquele Messias passageiro. Deste mundo, né? Isso, porque na consciência do povo de Israel, não é? Eles esperavam um Messias lutador, um libertador, Messias guerreiro, que viesse a ferro e fogo libertar Israel. Mas o Messias enviado por Deus não tem a pedagogia humana, mas a pedagogia divina, a pedagogia do amor. Graças a Deus, né?
E isso faz toda a diferença, porque Jesus, ele não age com a força, ele age com a caridade, ele age com amor, ele age resgatando vidas. E quando nós vemos a ação dele frente ao leproso, nós percebemos que Jesus vai muito além do que uma cura. Ele não curou apenas as feridas, ali, né? Ele devolveu àquele homem o direito de viver. Como todos nós sabemos, a lepra, à época de Jesus, e até hoje algumas pessoas ainda sentem esse tipo de discriminação, tornava a pessoa impura. Então o evangelho de hoje... Eles moravam fora da cidade, né, padre? Eles eram obrigados a vestir-se de trapos, a ficarem fora da cidade E fazer um barulho, a né? usar sobre a cabeça, não é, panos, algo assim, e dizer impuro, impuro. Eles iam anunciando enquanto chegavam, para todo mundo porque sair. nada nem ninguém podia tocá-los, porque ali estava um impuro. Como que Deus vai tocar no impuro? Pois é. Naquela consciência judaica. Os próprios apóstolos ali, os discípulos, eles já começaram a bater boca ali, né? Falar, né? Como E que Jesus, pode? ele vem escutar, não é? Ele vem escutar aquele clamor. E o interessante é que o leproso não pede para ser curado. Ele pede para ser Simplesmente limpo. se prostra, né? Ele pede para ser limpo. Prostrado, ele diz, limpe-me, que eu seja limpo. E Jesus concede a limpeza. Não a limpeza da pele, mas a limpeza da alma. Uma alma purificada que retorna no seu direito de viver, que retoma a sua vida, uma alma acolhida por Deus. Os próprios discípulos, né, Padre Heitor, eles não entendiam nada ali, né? Eles ficavam meio boiando ali, porque eles mesmos não sabiam se Jesus era o Messias ou não. Claro, né? por isso que várias vezes Jesus, ele agiu de um saculejo para com os discípulos, dizendo, homens de pouca fé. Ele mesmo dava assim, umas Estás chamadas, comigo e né? não compreendes. Por quê? Porque é próprio do humano. Nós, seres humanos, não compreendemos muitas vezes a pedagogia de Deus. E tantas vezes a gente vai à missa, a gente comunga, a gente ouve a palavra, a gente reza, mas continuamos excluindo pessoas que taxamos de impuras. Este é o nosso pecado social. Ainda hoje a gente vê certas pessoas, certos tipos que a gente rotula, não é verdade? E a gente acusa também como eles faziam. Porque a gente pode até pensar assim, nossa, que gente ruim, né? Que gente preconceituosa, mas nós continuamos fazendo isso. Continuamos. Porque vamos tirar o nome de lepra e colocar a questão da pureza e da impureza. O leproso era impuro. Ótimo, está ali. Quem são os impuros hoje da sociedade? Quem são aquelas pessoas que nós saímos do caminho para não encontrá-las? Quem são aquelas pessoas que a gente finge que não vê? Quem são estas que necessitam do nosso amor, da nossa caridade? Eu acho que a gente pode até mostrar isso aqui, né? Para ilustrar, não é, padre? Isso que o senhor está dizendo, né? Olha só, a capa da nossa revista Brasil Cristão aqui, que fala exatamente, daqui a pouquinho nós vamos falar da própria campanha da fraternidade, são os excluídos, os traficados, né? Isso mesmo. Uma ala. Porque, por exemplo, nós taxamos muitas vezes as prostitutas. Exemplo, claro, não é? Durante todos os tempos, houveram mulheres que se prostituíram. E foram sempre taxadas. E nós vamos a fundo para saber os motivos pelos quais levaram aquelas mulheres a vender seus corpos. Não compreendemos que aquelas mulheres foram muitas vezes obrigadas por outrem ou pela situação da vida. Não estamos aqui buscando justificativa para a ação, mas compreendendo a dinâmica. Nem justificando o pecado, mas amando o pecador, amando o pecador, né, indo ao encontro delas. Hoje, quando nós ouvimos esse drama todo sobre a questão da homossexualidade, quantas vezes nós acolhemos aqueles que têm esse mesmo problema? Quantas vezes nós excluímos eles dos nossos meios, dos nossos grupos, embora estamos vivenciando o século XXI, ainda a nossa mente... Os preconceitos estão aí. Ainda permanece como preconceitos. Não estamos querendo justificar o pecado, mas queremos acolher o pecador. Queremos perceber que a impureza do ser humano, aqueles a quem nós intitulamos de impuro, ela vem ser apagada pela misericórdia. O próprio Papa Francisco, ele disse em uma das suas aparições, se um homossexual vem buscar a Deus,
quem sou eu para não acolhê-lo? O nosso querido Papa Francisco, né? Então, nós vamos pegar um destaque agora da revista para a gente ilustrar também o que estamos falando aqui e por que estamos falando sobre esse assunto hoje. Por que Jesus pedia silêncio àqueles que ele curava? Veja só. E se a nação começasse a proclamar Jesus como Messias, os romanos iriam persegui-lo e destruir qualquer esperança. Então, esse trecho nos diz, né, padre? Se começassem a dizer que era o Messias, o reino ficava desse mundo, né? Ficava desse mundo porque as pessoas queriam que Jesus agisse de acordo com a ideia do momento. Manipulando Deus, Manipulando Deus. Às vezes, nós fazemos isso também. Quantas vezes nós queremos e pedimos a Jesus, pedimos a Deus, que Ele se conceda aos nossos favores? A nossa vontade, né? Seja feita a vossa vontade, contanto que seja a minha, né? Contanto que seja a minha. Né? E isso é manipular Deus. E Deus não é para ser manipulado por nós. Deus, o papel dele é nos fortificar, nos fortalecer para que nós possamos compreender a dinâmica de salvação e realizarmos junto a ele esse modo de viver uma vida mais justa, mais fraterna, mais solidária, buscando sempre o bom, o melhor e o justo para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta, porque isso é implantar o reino de Deus. Quando Jesus, ele toca no leproso e disse, ser curado, Jesus, ele não cura somente aquela lepra, ele vai na alma do leproso. Vai no coração, né? Vai no leproso, ele restaura uma vida. Naquela pessoa que era totalmente rechaçada, né? Rechaçada, e devolve a ele o direito de viver. Por isso que Jesus pede para que o leproso, ele vá ao templo, faça a oferenda e informe ao sacerdote É justamente da isso que eu sua cura. ia falar, padre. Parece até uma coisa contraditória à primeira vista, né? Então, você não fala nada, mas você vai ao templo falar que você foi curado. Parece contraditório. Porque essa era a forma concreta de reconhecer a cura real. Que ele não era mais um Que ele não impuro. era mais um leproso, que ele não era mais um impuro, que ele podia viver e ser Permanecer tocado. na sociedade. Permanecer. Agora, vamos percebendo quantas vezes e quantas pessoas ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, viveram com a ideia de impureza. Quando nós colocamos puro e impuro, nós tiramos o direito de Deus agir sobre nós. Ele mesmo falou, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. E a misericórdia, né, padre? A gente reconhecer a misericórdia de Deus em qualquer circunstância, né? É por isso que algumas vezes, Maria, a gente escuta algumas coisas na nossa igreja que nos revolta enquanto padre. Certa ocasião eu estava em uma missa e não foi só em uma que eu ouvi isso. A comentarista ou a pessoa que está ali à frente pega o microfone e muito bem intencionada fala: quem estiver com o coração preparado, quem estiver impossibilitado, venha à mesa da Eucaristia. Quem de nós somos dignos de receber Jesus? Ninguém. Quem de nós? Pela nossa humanidade? Não. Mas temos nenhum mérito. Pela misericórdia de Deus, nós somos autorizados a buscar o remédio que é a nossa Eucaristia. Então, quando uma pessoa pega o microfone e diz, aqueles que são dignos, venha à mesa da Eucaristia. Já estabeleceu um preconceito. Um preconceito. E Deus, ele não é preconceituoso. Deus, ele é presente na vida de todo ser humano, de todo. Não somente daqueles que se acham puros, mas de todos aqueles que se dignam a abrir suas vidas para deixar o Espírito agir. E isso corresponde da liberdade a Deus, que tantas vezes nós não damos, mesmo tendo a ideia de uma pureza fictícia, porque nós não somos puros. Nós temos o pecado, a mancha original, né, Pai? E isso nós vamos recuperando a cada dia, nos encaminhando para mergulhar na misericórdia. Porque o mal é quando nós perdemos a esperança de viver. Que aí não acredita na misericórdia. Claro. Né? Então, deixar que o nosso pecado ele seja maior do que a nossa esperança, isso faz mal. E quantas vezes nós taxamos e deixamos que o outro se ache a pior pessoa do mundo? O nosso papel de cristãos é mostrar que tanto nós quanto o outro, tanto eu
quanto o outro, somos da mesma matéria. Né? Somos convidados a galgar uma caminhada com Jesus. Que bom, né, Padre? A fazer experiência com o amado, a deixar que Ele venha clarear toda a nossa alma, a deixar com que Ele venha penetrar no nosso ser e dizer, eu quero, cura. Eu te aceito, né? Eu quero você, eu te amo. É isso que Jesus está dizendo para você agora, meu amigo, minha amiga. Eu te amo. É isso que Ele nos diz a todo momento. A cada batida do nosso coração é como se Jesus dissesse, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. E nós agradecemos de todo o nosso coração aqui a Maria da Costa Cruz, de Jurandá, deve ser Paraná, acabou de tornar-se uma sócia, de Guareí, Maria Odete de Meira Nogueira, estado de São Paulo. Mas eu tenho mais muitas participações que já chegaram aqui. Por favor, eu convido você, é em seu benefício, é para o seu bem, que você envie os nomes dos enfermos da sua família, dos enfermos que você conhece, ou se você estiver doentinho, doentinha, mande o seu nome. Nós queremos rezar durante todo o mês de fevereiro pelos enfermos. Temos aqui o belíssimo painel de Nossa Senhora de Lourdes, cuja festa, cuja solenidade, não sei se é solenidade, é festa, né? A festa nós celebramos ontem, festa de Nossa Senhora de Lourdes, Dia Mundial do Enfermo, mas continuamos durante todo o mês de fevereiro rezando pelos enfermos. E também você que sente no seu coração agora vontade de partilhar conosco sobre esse assunto, Padre Heitor de Menezes, esse sacerdote claretiano aqui da Diocese de Pouso Alegre, Minas Gerais, está aqui conosco, estamos dispostos e com o coração muito aberto para recebermos a sua participação. Manda e-mail brasilcristão@rs21.com.br 0 operadora 19 3871 9620. Aproveita o pequeno intervalo que nós temos agora para mandar a sua participação. Seja pedido de oração, dúvida, testemunho, o que você quiser, nós estamos aqui porque este programa Brasil Cristão é seu. Até já. Na coluna Vida e Saúde, Frei Rinaldo nos alerta sobre a hepatite, uma doença que atinge o fígado, na página 16 da revista Brasil Cristão.